Olá, camarada. O dia mais quente da história, até gravarmos esse vídeo, aconteceu no último dia 3 de julho de 2023. Isso nos alerta a todos. A crise ambiental que se abate sobre o planeta Terra e sobre as mais diversas regiões do nosso planeta nos leva a momentos cada vez mais preocupantes de graves tensões, de inseguranças de vida. No centro dessas preocupações se apresenta o futuro da espécie humana como um dos elos mais frágeis dessa cadeia de relações ecológicas que lhe deram vida. Ao mesmo tempo, os grandes conglomerados econômicos, como agressores das condições de sobrevivência da vida sobre a Terra, nas diversas formas, criadas através de uma rede de relações sociais, ecológicas em todo o mundo. Cada dia essa rede sofre mais agressões de proporções cada vez maiores, e gerando problemas de diversas ordens. Em meio a esse emaranhado de versões, discussões, reflexões e análises políticas que se apresentam, a crise ambiental é tratada e, portanto, consideramos que há uma série de análises que precisam ser abordadas com mais serenidade e tranquilidade. Nesse sentido, é importante trazer os elementos do marxismo como um método de análise desse processo complexo e desafiador para toda a humanidade. Nesse caso, o caos que se apresenta, em especial com risco para a espécie humana, sobretudo para os mais vulnerabilizados socialmente, é preciso perguntar: Marx tratou ou não das preocupações ambientais decorrentes do capitalismo? Esse será o assunto que vamos discutir no vídeo de hoje, aqui no canal Escola de Socialismo. A rigor, Marx, que nasceu em 1818 e faleceu em 1883, viveu os primórdios da constituição da sociedade capitalista tal qual a conhecemos. A despeito disso, sua obra, ao lado de Engels e de diversos outros autores e autoras que a enriqueceram, tem sido essencial para a compreensão das raízes estruturais da sociedade dominada pelo capital, portanto, das raízes da crise ambiental, onde cada dia mais o trabalho humano vem sendo desvalorizado pela lógica renante do vale-se pelo que se tem, e trazer à tona, portanto, essas questões, ainda que de forma aligeirada, nos remetem a buscar as contribuições do marxismo para compreender a natureza dessa crise e o que resulta na grave problemática social, claramente definida pela imensa desigualdade de condições de vida, de oportunidades, como as guerras, a violência, a fome, o desemprego, as crônicas crises de saúde das populações, com destaque principalmente para a última pandemia da Covid, que a rigor matou mais pessoas nas cidades mais desiguais em todo o mundo, mostrando que realmente a crise ambiental age nesse sentido, fragilizando ainda mais a vida das pessoas. Por isso, tratamos em Marx também a ideia de que crises, como é expressa pelos gregos, trata-se de um processo de caos, mas pode gerar também, numa boa compreensão, numa boa análise, numa boa definição estratégica, gerar oportunidades para que a gente possa superar essa crise e transformar a própria realidade social em nosso mundo. Marx não conheceu a crise como hoje se apresenta, em especial as mudanças climáticas extremas, os riscos à desertificação de imensas regiões agricultáveis pelo mundo. Também não conheceu esse caos que é a escassez de água potável para imensos contingentes humanos e a redução aguda da biodiversidade com desaparecimento para sempre de diversas espécies animais e vegetais. Porém, desde as observações de Marx e de outros autores na mesma direção, até os dias de hoje, salta aos olhos a necessidade premente de esclarecer quais as verdadeiras causas de tanto mal, tanta desordem, tanto caos, quais causas naturais ou geradas pela mão do homem impactam na direção da crise ambiental. A sociedade humana pode e deve ser responsabilizada por tais agressões ou precisamos definir melhor quais atores agem nesta sociedade para explicar a natureza da crise?
Como se produziu o Holoceno, e no Holoceno tivemos uma verdadeira pleiade, uma verdadeira diversidade biológica de seres, em especial com o surgimento dos primatas e com o surgimento da espécie humana. Como é que essa crise se relaciona com outras de profundo sentido desumanizador sobre o capitalismo? Quais as saídas, quais as alternativas para tal crise? Considero que Karl Marx produziu dois níveis de contribuições para interpretar e, ao mesmo tempo, buscar saídas para a crise ambiental atual. A primeira decorre do sentido essencial do pensamento marxista, ou seja, não só de conhecer o mundo, mas de buscar as formas de transformá-lo, pedra angular fundante do pensamento do filósofo alemão. Ao desenvolver em sua teoria fundamental uma compreensão do advento do capitalismo como resultante da acumulação primitiva e da exploração cada vez mais desenfreada da mais-valia sobre os trabalhadores, Marx nos trouxe como elemento colateral a demonstração da velocidade como o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção no capitalismo prescinde sempre de matérias-primas, em especial das mais nobres, para que se possa materializar e realizar os produtos a serem levados ao mercado. Essa exploração leva esses recursos até o seu esgotamento, com a falsa ideia de que eles seriam, em princípio, inesgotáveis. Dessa maneira, a classe dos proprietários executa essa estrutura e essa dinâmica produtiva de uma maneira pouco cuidadosa e agressiva ao meio ambiente sobre o planeta. Do outro lado, agride também e expropria cada vez mais a classe trabalhadora, extraindo assim o máximo lucro. Ou seja, a ideia de uma natureza inesgotável, herdada de outras formações econômicas, encontrou no capitalismo o sentido de viabilidade e velocidade máxima, que resulta em que todos os indicadores apresentados como sintomas da crise ambiental atual são decorrentes do capitalismo. Mas, ainda que paire muita polêmica a respeito, Karl Marx também abordou as raízes da crise ambiental em si, conforme atestam diversos autores como Bellamy Foster, como James O'Connor, como Guillermo Folladori, Mikhail Lovy, entre outros. Nesse conjunto de elementos destaca-se o conceito de metabolismo ambiental e social, e os elementos caracterizadores do espaço de reprodução do capital, muito bem explicitado por diversos estudiosos. Por essa ótica, facilita compreendermos quanto os países ditos mais ricos ou mais desenvolvidos economicamente, também caracterizados como países de capitalismo mais desenvolvido, causaram de destruição sobre o planeta, seja sobre a biodiversidade, os solos agricultáveis, as águas pluviais e águas de subsolo e as riquezas minerais em geral. Evidentemente, o pensamento marxista nos permite observar quanto essas destruições estiveram aliadas a um processo de geração da fome, da miséria, do adoecimento de diversos contingentes da população humana, não só na velha Europa, mas também nas Américas, no continente asiático e, sobretudo, na nossa mãe África. Visitando as obras de Marx, Engels, Lenin e outros pensadores que desenvolveram uma linha crítica, consistente e criadora de alternativas sobre o capitalismo, que sem dúvida exigem atualização e complementações, encontraremos assim elementos para que travemos as lutas ambientais no presente e no futuro com maior clareza quanto às suas raízes nas vontades hegemônicas das elites econômicas por todo o mundo e a sua peculiar forma de explorar o trabalho humano e a natureza com mais agressividade em cada tempo, trazendo mais risco à sobrevivência humana. Em documento como o livro Meio Ambiente e Desenvolvimento em Busca de um Compromisso, organizado por nosso camarada Aldo Arantes, ou em outras elaborações que discutem alternativas a um desenvolvimento para o Brasil, sejam a partir de possibilidade de fontes de energia renováveis, seja de uma produção sustentável de alimentos e sua distribuição mais equitativa, e principalmente na construção de um novo plano de desenvolvimento para o Brasil. Esse plano deve ser propiciador de maior equilíbrio social à maioria dos brasileiros e brasileiras e que poderemos enfrentar o enorme risco decorrente do aquecimento global e suas consequências, pelas vias democráticas inclusivas dos imensos contingentes humanos
representados pelas mulheres, pelos negros e negras, pelos trabalhadores e pela juventude desamparada e desassistida, é que vamos construindo o nosso plano de desenvolvimento para o Brasil. Assim, o velho Marx nos legou essas observações, elementos de análise que nos permite mais do que nunca conclamar: trabalhadores do mundo, univos.